O alvorecer de um novo tempo, a nova era. O rio Arakawa nasce no Monte Kobushi, situado na região de Okoshichibu, onde Musashi e Kai formavam uma divisa. No meio do percurso, muda sua direção para sudeste, banha a parte oeste da planície Kanto, encontra-se com afluentes do antigo rio Tone, delimita uma complexa bacia fluvial até desaguar na Baía de Tóquio. O segmento do rio Arakawa, que vai desde a região de Kanegafushi até pouco mais de 10 quilômetros abaixo, possui, desde tempos remotos, uma relação muito profunda com a vida do povo. De acordo com o nome do lugar situado às suas margens, esse trecho era chamado de Rio Sumida, Asakusa, ou ainda, de maneira popular e com carinho, de Rio Ookawa, Grande Rio. Nos primórdios do período Edo, 1603-1868, por determinação do governo feudal, o rio Tone, que até então desaguava na Baía de Tóquio, teve o seu percurso mudado para a direção leste, correndo entre os limites das províncias de Hitachi, atual província de Ibaraki, e de Shimofusa, que hoje ocupa principalmente a parte norte da província de Chiba. Antes disso, havia uma estreita relação entre o Sumida e o Tone, não sendo exagero dizer que eles se concentravam no mesmo distrito junto a outros rios da região Kanto. O distrito de Asakusa, situado às margens do rio Sumida, veio prosperando como importante centro de transporte fluvial desde tempos antigos. Com o passar do tempo, foram aumentando as áreas aterradas e a costa marítima estendeu-se cada vez mais para o sul. O rio Sumida tornou-se, então, a via principal que garantia o progresso da cidade de Edo. Os produtos da região Kanto, como arroz e verduras, eram transportados pelo rio em navios do tipo Iratabruni, navio com casco reto, ou Takaze Bruni, navio com casco reto e raso, e descarregados sucessivamente pelas margens do canal que fora construído até para dentro de Edo. Grandes embarcações japonesas, denominadas Higaki Kaisen, navio com amurada em forma de losango, e Taru Kaisen, navio cargueiro transportador de tonéis de saquê, vinham de Kyoto e Osaka pelo mar, trazendo artigos de primeira necessidade e diversos objetos artesanais. Eles subiam até a atual Baía de Tóquio pelo canal de Uraga, chegavam ao porto de Edo e depois, subindo o rio Sumida, atracavam nas margens de Nihonbashi, Kuramae e Asakusa. Graças às condições favoráveis dessa área, Asakusa foi progredindo gradativamente durante o período Edo. Lá se reunia um grande número de comerciantes e profissionais, produzindo-se muitos gêneros de consumo, entre os quais roupas, artigos de couro e sandálias de primeira qualidade. Por determinação do governo feudal, instalou-se ali uma zona de meretrício chamada Shin-Oshiwara, isso aliado à transferência dos teatros kabuki para Asakusa, fez com que o local se tornasse o centro recreativo e cultural de Edo. Além do mais, a região por onde corria o rio Sumida era tida como abençoada por sua aprazível paisagem. Os aspectos de cada estação, as cerejeiras da primavera, os fogos de artifício do verão e o cenário da neve no inverno, estão muito bem retratados no Atlas Ilustrado de Costumes e Locais Famosos, Edo Meishō-zui, Guia para os Lugares Célebres de Edo, e nas coleções de gravuras Totomeishō, Lugares Célebres da Capital do Leste, e Meishō Edo Hyakei, Sem Vistas de Sítios Célebres do Edo, obras de Yukie, de Hiroshige Ando. Por tudo isso, Asakusa passou a usufruir de muita fama na sociedade. Sobreveio, então, uma época de mudanças em relação a essa crescente prosperidade. Todavia, essas mudanças não foram absolutamente negativas e sim constituíram o resultado da queda do governo feudal de Edo,
que durara 270 longos anos, e do estabelecimento do governo Meiji em seu lugar. O novo governo, com o objetivo de recuperar o Japão do atraso causado pela longa subordinação de Edo ao sistema feudal e tornar o país mais forte e moderno, para equiparar-se às potências europeias, apressou o processo de ocidentalização, modernizando a política de industrialização em todas as regiões. As duas margens do rio Sumida não foram exceções. Aproveitando as boas condições de transporte fluvial, foram construídas siderúrgicas estatais, bem como fábricas de tijolos, de têxteis, de sabão, de fósforo, de borracha. Os empregados mudaram-se para lá e os comerciantes também começaram a estabelecer-se aí. Assim, Asakusa passou a ter uma nova fase de crescimento, bem diferente do período Edo, agora como um distrito de Tóquio. As transformações ocorridas no início do período Meiji não se limitaram ao setor industrial. O sistema de poder centralizado foi sendo gradativamente estabelecido por meio de modificações no sistema de ensino, com a implantação do alistamento militar obrigatório, nos impostos territoriais agrários e em outros aspectos. Enquanto, de um lado, a estrutura de país moderno ia sendo organizada rapidamente, todos os aspectos da vida cotidiana do povo, como os tipos de penteado, de calçado e de comida, iam sofrendo grandes modificações. Tal mudança de costumes transformou igualmente o aspecto das redondezas do templo Sensoji. Eram lugares movimentados devido principalmente à presença de barracas em que se realizavam apresentações, tiro ao alvo, em que as pessoas se divertiam acertando alvos com flechas a uma distância de aproximadamente 13 metros, e casas de chá cobertas de palha com banquinhos na calçada. Com o desenvolvimento da cultura incentivado pelo governo, esses lugares foram revitalizados com a construção de aquários e cinemas e cresceram como novos centros de diversões. Nos meados do período Meiji, foi ali erigido o Monte Fuji de Asakusa, um monte artificial que reflete a originalidade do caráter de Asakusa e que se tornou um dos alvos da fé da Associação Religiosa Fuji, por volta de 1887. Em 1890, foi concluído o edifício Ryokaku, de 11 andares, inteiramente construído em alvenaria. Entretanto, a prosperidade desses locais movimentados não foi resultante da felicidade do povo. Assim como em todo o país, em que grande número de pessoas vivia miseravelmente sem alternativas, começaram a se espalhar, à sombra da alegria do Parque de Asakusa, fileiras de casas cujos moradores trabalhavam dia após dia, sem saber se teriam o que comer no dia seguinte. De fato, em termos gerais, não se pode dizer que a política de tornar o país rico e poderoso, com a criação da indústria moderna e o fortalecimento do poderio militar, fora sempre desenvolvida com uma preocupação maior em relação ao povo, sobretudo levando em consideração os trabalhadores da cidade e os agricultores. A população que ficara feliz com o nascimento de uma nova nação perdera um pouco daquele afã manifestado para derrubar o sistema feudal. Ao mesmo tempo, cada indivíduo passou a se expressar e a agir livremente, objetivando um estilo de vida melhor para si. Podemos interpretar que os motins e as revoltas de uma parte dos populares, ocorridos no início do período Meiji, foram manifestações desse sentimento. Por outro lado, essa vitalidade foi crescendo e deu origem a uma campanha pelo direito à liberdade do povo, que buscava a concretização de uma nação regida por uma constituição sob a influência do iluminismo ocidental, assimilado por alguns intelectuais mais conscientes. A onda de ocidentalização e modernização avançava a passos rápidos e não deixou de influenciar bastante o modo de pensar japonês. Enquanto de um lado nasciam os partidários da ocidentalização, desenvolvida incansavelmente,
os quais, esquecendo a cultura do país, procuravam seguir cegamente a cultura e o pensamento ocidentais. E outro, existiam partidários do tradicionalismo que, fechando os olhos para a realidade das potências mundiais, persistiam na crença da originalidade e superioridade do Japão. Passaram a existir, portanto, dois pensamentos extremistas. Esta disputa entre as culturas oriental e ocidental no Japão, que já era um problema enraizado no início do período Meiji, enquanto o país se empenhava na modernização, perdura até hoje, mais de 100 anos depois. Relembrando a história do Japão, vemos que ele sempre se esforçou para se relacionar com as culturas de religiões estrangeiras e com outras civilizações. Assim se deu com a introdução do budismo, das culturas Tang e Ming, do cristianismo, entre outros, os quais foram sendo absorvidos pela cultura japonesa tradicional. Consequentemente, isso significa que hoje, no período Showa, quando nos orgulhamos de ter o segundo maior produto nacional bruto no cenário mundial, ainda não está concluída a tarefa de fundir e harmonizar o pensamento oriental com o ocidental, grande corrente de civilização com que o país se deparou no período Meiji, e fazer amadurecer uma civilização aprimorada. Certamente, esta continuará sendo uma tarefa ainda maior para gerações futuras. Mokichi Okada, o fundador da Igreja Messiânica Mundial, veio ao mundo no bairro de Hashiba, situado em Asakusa, às margens do rio Sumida, no dia 23 de dezembro de 1882. Eram os primórdios do Japão contemporâneo, época em que a imagem da nação ideal, embora com inúmeras contradições, ia configurando-se a passos firmes e sendo delineada em todo o país. Curiosamente, 23 de dezembro corresponde ao dia seguinte do solstício de inverno no hemisfério norte, dia em que o período noturno é o mais longo do ano. O dia 23 é a data em que o período diurno pouco a pouco volta a estender-se. Realmente, é o primeiro dia em que, no hemisfério norte, começamos a ficar mais voltados para o Sol novamente. Por esse motivo, tanto no Ocidente como no Oriente, existia a crença de festejar o solstício de inverno como sinal de respeito à luz do Sol, origem da vida, como o momento em que a luz ressurge e todas as coisas renascem. Um bom exemplo disso é que a data de nascimento de Jesus Cristo, apontada pela história, não corresponde à data verdadeira. Foi modificada para as proximidades do dia do solstício de inverno, tornando-se Natal para os cristãos. Sendo assim, o fundador de nossa igreja veio a este mundo no misterioso dia que simboliza o alvorecer do ano. É um incontestável fato histórico e não se assemelha ao calendário cristão, cujo conteúdo foi modificado pela fé. Isso faz com que se torne muito maior o mistério relacionado ao seu nascimento.